passar os slides, né? Para passar os slides, acho que é normal, aí como você faria normalmente. Aí eles devem ir passando aqui. Cris, pode mandar ver. Tá joia. Abri minha colinha aqui. Bom, gente, então é um prazer receber a Jaqueline hoje conosco. Eu acho que eu vou deixar para ela pronunciar o sobrenome para não dar uma gafe. É Gork? Como é que você... Eu falo Goerck aqui, tudo bem. Ela é bacharel em Ciências pelo Instituto de Biociências da USP, né? Fez também uma especialização em Biologia Tropical e Conservação pela University of Missouri, nos Estados Unidos, onde ela também fez seu mestrado em Ciências e seu doutorado em Filosofia, né? O PhD. Ela se doutorou, então, em 99, e depois, em 2001, ela concluiu um mestrado profissionalizante pela GV em Gerenciamento de Organizações do Terceiro Setor. A Jaqueline foi, eu imagino, né, estou chutando, que foi a primeira diretora-presidente, né, da Associação para a Conservação de Aves do Brasil, a SAVE Brasil, que é sobre essa iniciativa que ela vem contar para a gente hoje, né, que acho que eu posso dizer que é um braço da BirdLife. Eu vou explicar. Então, depois ela explica melhor, mas que a BirdLife é uma ONG centenária, né, e com foco em conservação de aves, né? E a SAVE Brasil foi reconhecida o ano passado como a melhor ONG em meio ambiente. Então, a Jaqueline vai contar um pouquinho para a gente. Eles trabalham há mais de 15 anos com conservação de aves e dos ambientes, conectando as pessoas à natureza, e desenvolvendo estratégias e ações que envolvem comunidades locais, pesquisadores e outras entidades, né? Em 2022, né, o ano passado, a Jaqueline recebeu o Robert Harmon World Ecology Award, que é um dos maiores prêmios em ecologia no mundo, né? Se não maior, e com isso ela entra aí no hall com grandes pesquisadores e ambientalistas, né? Como Jacques Cousteau, a Jenny Goodall, o Harrison Ford, o Eduardo Wilson, o Paul Ehrlich, Peter Haven e John Denver, entre outros, aí para falar os nomes mais conhecidos, né? Então é uma grande honra tê-la aqui conosco, Jaqueline, assim, estou muito curiosa para ver o que você vai contar para a gente dos esforços da SAVE Brasil. Obrigada. Obrigada, Cristiane, obrigada a todos que me convidaram aqui para fazer essa apresentação. Eu vou falar um pouco da trajetória da SAVE Brasil, da minha trajetória e como esses esforços levaram à criação da SAVE Brasil. E quando a Cristiane entrou em contato comigo... Peraí, agora eu tenho que ver como que faz para ir para frente os slides aqui, que eu nunca fiz assim. Aperta setinho só de direita e esquerda no teclado. Então, apertei e apareceu isso. Setinha só. Também não foi. Você tem que... coloca o cursor, né? Clica com o cursor na tab onde estão os slides, e aí tenta as setinhas. Na tab dos slides. Tudo bem. Acho que vai... Eu não estou mais vendo vocês, mas qualquer coisa vocês me avisam. Tá. Nossa, não foi também. Eita. Passou.
Então, eu queria agradecer novamente por esse convite. Eu fiquei, assim, muito honrada, mas também em dúvida se eu seria a melhor pessoa para apresentar o trabalho da SAV Brasil hoje em dia, porque eu não estou mais na equipe executiva e também saí da presidência no ano passado. Mas, de qualquer forma, eu participei, eu fui uma das fundadoras da SAV, então eu vou contar um pouco dessa história, alguns projetos iniciais e como eles levaram a SAV a chegar onde chegou agora, e todos os desafios, as dificuldades, alguns dos sucessos que a gente teve, e fiquem depois à vontade para fazer qualquer pergunta. Eu vou também falar como vocês conseguem baixar os materiais da SAV, os livros e tudo mais no nosso site. Então, é tudo muito aberto, muito... a gente quer mesmo dividir o que a gente aprendeu ao longo desses anos. Eu vou falar um pouquinho a Cris já apresentou um pouco da minha formação, acho que ela até falou mais do que eu ia falar. Eu me formei pela Universidade de São Paulo, e logo nos primeiros anos eu entrei num projeto de anilhamento das aves no campus, e eu fiquei encantada com manusear os indivíduos na mão e ter toda aquela experiência, aquele primeiro contato assim com pesquisa, e para mim foi o que o início da minha carreira de ornitologia, porque quando eu entrei na biologia eu não tinha essa noção exatamente do que eu iria fazer. E como foi esse projeto existia lá com a doutora Elizabeth Höfling, para mim foi o que abriu meus olhos para esse universo do qual eu nunca mais saí. Eu comecei a participar de várias iniciativas na época era só anilhamento que tinha de projeto assim maior. Eu fui desde o Rio Grande do Sul, na Lagoa do Peixe, até a Amazônia, no projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, onde eu passei alguns meses, e isso foi me encantando cada vez mais. Eu também, depois de me formar, virei guia de natureza, principalmente no Pantanal, mas também em outras áreas protegidas, em várias reservas e parques nacionais pelo Brasil. Trabalhei um tempo nas ilhas oceânicas com o projeto Tamar, e outra parte muito interessante, muito incrível da minha formação foi ter participado do Programa Antártico Brasileiro, que eu fiquei no refúgio na Ilha Elefante, que é aquela ilha onde o Shackleton abrigou a sua tripulação depois daquele naufrágio do Endurance. Não sei se vocês conhecem essa história, mas quem não conhece tem que ler o livro, porque é fascinante. Eles ficaram 2 anos isolados nessa ilha, e todos foram resgatados com vida, e até o ano passado encontraram o navio Endurance. Então, eu recomendo bastante essa história. Bom, todos essas formações diferentes me mostraram como estava a situação do meio ambiente, né, da natureza como um todo. Isso já faz os seus 30 anos, então, apesar de não estar tão ruim como está agora, já naquela época já se tinham muitos sinais, e existia muita destruição mesmo, até na Mata Atlântica, que hoje em dia se vê menos, né? Eu fui para a Universidade de Missouri, em St. Louis, fazer meu mestrado. Eu fiz com um projeto de conservação nessa região do Pico do Corcovado, em Ubatuba, e observando as aves ao longo de um gradiente altitudinal para ver se existia diferença na comunidade, nas espécies que ocorrem ao longo desse gradiente, e se
existia, se as estratégias de conservação, se as medidas de conservação que já existem, né, que é o Parque Estadual da Serra do Mar, abrigava todas as espécies que ocorrem na região. E não abriga, porque o Parque Estadual ele acontece a partir de uma cota e existem espécies que ocorrem abaixo da cota de 100 metros do nível do mar. Então, toda essa parte de floresta bem próxima ao mar, que é onde existe a maior pressão, abriga espécies que acabam não sendo protegidas pelo Parque Estadual. Depois disso, eu fiz o meu doutorado com ecologia, evolução e sistemática de uma espécie de papa-formiga, e esse trabalho me levou a fazer bastante trabalho de campo na Amazônia, em outros países também, e na Mata Atlântica, também trabalho de museu e trabalho num laboratório de DNA. E foi durante esse trabalho realmente que eu vi tudo que estava acontecendo na Mata Atlântica naquela época. E vocês são muito novos para saber, mas era bastante... era como a gente se sente com a Amazônia hoje em dia, assim, era muito aflitivo ver tudo o que estava acontecendo e parecia que não ia ter uma solução, a gente não ia conseguir reverter aquela destruição toda que acontecia. Então, aqui só uma foto. Daí, em agosto de 99, quando eu voltei para o Brasil, eu fui contratada pela BirdLife International para fazer um estudo para atuação de conservação no país, porque naquela época não existia nenhuma organização que atuasse diretamente com conservação de aves. A BirdLife, com esse nome, né, a gente tem a impressão que a conservação é das aves, mas, na verdade, a gente usa as aves para fazer conservação do meio ambiente. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre por que as aves são estratégicas para esse tipo de trabalho, mas só para falar um pouquinho da BirdLife, são 115 entidades que fazem parte dessa aliança no mundo inteiro. Cada país tem uma entidade, uma organização independente que representa a BirdLife. Então, a Cris falou, é um braço da BirdLife. Na verdade, não é um braço, nós somos uma organização independente que faz parte dessa aliança. A gente compartilha princípios, estratégias, metodologias, mas cada organização nacional é independente. E a BirdLife está presente em todos os continentes, todos os ambientes, e ela é muito respeitada internacionalmente. A sede fica lá em Cambridge, na Inglaterra, e tem uma frase do David Attenborough, que teve lá na inauguração, que ele falou que existem poucas coisas no mundo que são mais importantes do que é feito aqui. E eu achei isso bem icônico, bem interessante. A conservação das aves, ela possibilita obtenção de informações com mais facilidade do que em outros grupos, porque é o grupo de vertebrados com maior quantidade de informações disponíveis. As aves também são excelentes indicadores ambientais. Através da composição de uma ave fauna numa área, a gente consegue ter uma boa ideia do estado de conservação daquela área. E também as pessoas, de um modo geral, gostam das aves, então a gente pode fazer bastante trabalho de educação ambiental usando essa abordagem. Bom, o Brasil, como vocês sabem, é um país mega diverso, né? Tem 10% de todas as espécies do mundo.
Eu não sei, os números estão aproximados aqui, e eu não acompanhei as últimas publicações. Talvez o Jolie possa me dizer que tem mais do que eu coloquei aqui, mas, de uma maneira geral, os números são muito impressionantes, né? De quantidade de espécies, de plantas, invertebrados, e de aves. Nós somos o terceiro país do mundo com o maior número de espécies, só que nós somos o primeiro com o número de espécies ameaçadas, são 76 espécies ameaçadas. E na época que a BirdLife me entrou em contato comigo, não existia nenhuma, como eu falei, não existia nenhuma organização que se preocupasse com a conservação dessas espécies. Então, sendo o país com o maior número de espécies ameaçadas, é um país bastante estratégico para a aliança, né, para funcionamento da aliança. E naquela época que a gente começou o trabalho, foi quando o governo brasileiro também tinha lançado uma iniciativa junto com ONGs ambientalistas, com cientistas, com um grupo enorme de colaboradores para definir as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade. E essa definição era feita com base na riqueza das espécies, no grau de endemismo, na fragilidade do ambiente, nas ameaças, nas características geológicas únicas. Então, era uma iniciativa assim, bem complexa, e eu participei da etapa da Mata Atlântica, mas aproveitando toda a informação que foi gerada durante esses workshops, mas a gente optou por uma abordagem um pouco mais pragmática para conseguir obter algum resultado, né? A gente optou, como eu falei, pela atuação na Mata Atlântica, porque a destruição na Amazônia, naquela época, já era um problema gigantesco, e a gente não tinha muitos recursos, não tinha uma representação legal no país. Então, tudo que a gente tinha que fazer tinha que ser muito numa escala pequena, porque senão a gente não conseguiria mostrar nenhum resultado, e o projeto teria acabado logo no início. Então, a SAVE Brasil, na época não era SAVE, era só um programa da BirdLife. No início, a gente focou ao longo da região costeira, e depois expandiu também para Caatinga, para algumas áreas de cerrado, e para a região do Pampa, dos Campos Sulinos. Hoje eu vou falar de alguns dos projetos, alguns iniciais que levaram a SAVE a ser criada, na verdade, e depois também, se vocês tiverem interesse de ver o livro, a gente conta várias dessas histórias, 15 histórias, porque foi um livro de comemoração de 15 anos, falando dos projetos mais importantes que a gente vem executando. Então, o primeiro projeto foi na região de Murici, em Alagoas. Como a gente eu era contratada da BirdLife, mas a gente não tinha uma equipe, não tinha um escritório, era tudo muito improvisado, assim, muito caseiro. Para que a gente conseguisse algum resultado, eu fiz uma parceria com uma ONG local, e a gente pegou um estudo da BirdLife usado em outros lugares, que eles chamam de estudo de viabilidade, e usou esse protocolo para os nossos projetos aqui. Esse estudo envolvia bastante trabalho de campo, com pesquisa assim, local, sobre espécies, mas uma coisa mais rápida, não eram pesquisas intensivas e extensivas, eram intensivas, não extensivas, mas para obter uma visão de
como estava a situação daquela área naquele momento. A avaliação das atividades econômicas, as lideranças locais. A gente pegava todas essas informações e fez um estudo bem, apesar de preliminar, ele era bem completo. Depois desse estudo pronto, a gente chamou vários especialistas em diversas áreas para a gente definir estratégias de conservação para aquela área. E, desde o início, a gente envolveu atores locais, lideranças locais, principalmente, favoráveis à nossa causa, em primeira instância, né, porque desfavoráveis sempre já existem muitas pessoas. Então, a gente buscava aliados para ajudar a gente a entender como que a nossa atuação poderia melhorar a situação das comunidades locais também. Murici é uma área super importante, era a área considerada a mais importante para a conservação das aves no país, e já haviam sido feitas iniciativas de conservação ali que não tinham dado certo. Então, era uma área assim considerada praticamente já um fracasso. Existiam 14 espécies de aves ameaçadas, é o local tipo para 5 espécies de aves descritas na década de 80, e era uma área relativamente pequena, 6 mil hectares. Então, a gente pensou, se a gente não conseguir, se a gente não fizer uma iniciativa nesse local, provavelmente, com o tempo, ele vai desaparecer e essas espécies ameaçadas vão ter menos chance de sobrevivência, porque elas ocorrem em áreas muito pequenas no Nordeste. E, para nossa surpresa, teve um movimento muito favorável dentro do governo e com outras organizações ambientais no país, e a gente conseguiu mobilizar assim, dezenas de organizações para pressionar o governo para criar uma reserva, uma unidade de conservação na área. A gente fez, depois dos estudos preliminares finalizados, a gente fez um estudo já seguindo as diretrizes do governo para criação de uma proposta de uma unidade de conservação. E, ao mesmo tempo, a gente fez uma campanha nacional e internacional pedindo que as pessoas mandassem cartas, na época, eram cartas escritas ao governo, e a gente conseguiu 21 parceiros da BirdLife do mundo mandando essas cartas. Então, vinham cartas da Ásia, da África, além das cartas da Europa e da América do Sul, e as pessoas no governo, de repente, falavam, nossa, mas como é que essa pessoa do Sri Lanka sabe dessa área em Alagoas? E, assim, foi um momento muito, muito especial que aconteceu no Brasil. Eu acho que o Jolie e alguns de vocês talvez tenham participado, e era realmente uma fase assim que o Brasil estava muito envolvido e discutindo muitas questões ambientais, como a gente voltou a discutir agora também, felizmente. E em 2001, um pouquinho mais de um ano depois da gente começar as nossas atividades, o governo decretou a Estação Ecológica de Murici com 6.116 hectares. E depois da criação dessa estação ecológica, a gente criou o Pacto Murici, e com várias organizações ambientais bem atuantes no país, como a Conservação Internacional, WWF, TNC, SOS Mata Atlântica, a Reserva da Biosfera, entre outras. E fez um trabalho intenso para tentar manter aquelas florestas assim,
diminuir qualquer degradação que ainda pudesse ter e preservá-las e preservando as suas espécies também. Infelizmente, para algumas espécies, Murici já não era o suficiente. Inclusive essa que eu mostrei, o limpa-folha do Nordeste, ele foi extinto, e isso foi um choque assim muito grande para a gente, porque a gente fez todo o esforço, conseguiu a criação da estação ecológica, mas não foi o suficiente para essa espécie, porque ela já estava assim no limiar da extinção mesmo. Mas como ainda existem muitas outras espécies, inclusive ameaçadas de extinção, os nossos esforços na área, eles existem até hoje. Eu vou já dizer para vocês que é uma área muito complicada, porque tem políticos bem poderosos envolvidos e são proprietários ali de áreas vizinhas, e é uma área bem difícil de se trabalhar. E ainda por cima, sendo uma unidade de conservação do governo, né, federal, a gente não tem gestão direta sobre a área. Claro, é ótimo que ela tenha sido criada, mas agora ela é de responsabilidade do governo, e a gente, todas as iniciativas precisam de um passo intermediário de aprovação, e às vezes não estão dentro das estratégias atuais do governo, enfim. Sem querer criticar, porque eu acho que unidade de conservação é a melhor forma de preservação de uma área, mas para a gestão é um pouco mais complicada. Então, a gente foi em busca de áreas ali na região que contivessem também as mesmas espécies ameaçadas, como, por exemplo, o pintor verdadeiro. Aí a gente começou um projeto nessa outra área, que se chama Pedra Danta, que é aquela foto inicial que você tinha perguntado, Jolie. É uma área bem menor, né? Hoje em dia tem 450 hectares, e a gente comprou uma propriedade. E foi esse projeto, na verdade, que acelerou a criação da SAVE Brasil, porque até os primeiros 4 anos, a gente atuou como programa do Brasil da BirdLife International. Então, eu era contratada, mas não dava para contratar uma equipe, a gente sempre trabalhava através de outras ONGs, e isso, na hora de fazer tomar uma decisão de compra de uma área, aí a gente precisava realmente ter um arcabouço legal, né? Ter uma estrutura legalizada no país. E a gente já vinha desenvolvendo a criação da nossa entidade, porque como o Murici tinha dado certo, alguns outros projetos também já estavam mostrando resultados positivos, a BirdLife ajudou a buscar mais recursos para a gente continuar esses projetos. Então, a criação da SAVE Brasil aconteceu em 2004, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas foi esse projeto aqui que foi a alavanca final, porque a gente precisava ter a entidade para fazer essa compra, uma vez que uma organização internacional não podia ser proprietária de uma área desse tamanho ali na região. E aí sim, a gente podia fazer todas as intervenções positivas, né, que a gente achasse necessárias para manutenção, preservação da área. E é incrível, vocês podem ver nessa foto aqui, como em 10 anos a gente conseguiu recuperar uma área que era bem abandonada, bem largada, e virou uma floresta em regeneração. E com pouquíssima intervenção, plantio de algumas espécies de árvores, mas sem um esforço imenso de recuperação dessa área degradada. E de 105 espécies no início, a gente
já observou 285 espécies de aves, e uma característica dessa área é que tem 20 espécies de beija-flores, que são facilmente avistados. Desculpa, eu estou com uma tosse aqui. Como esse beija-flor de bochecha azul. E isso atrai visitantes para a nossa propriedade, então a gente faz bastante workshop com a comunidade local, a gente faz parte do roteiro de turismo de Pernambuco, a área começou a ser valorizada pela floresta, que era uma coisa que era impensada na região, né, nessa época. Ainda hoje é difícil, né, mas há 30 anos atrás era ainda mais difícil que se valorizasse a floresta em pé na região. Essa área ela estava sendo utilizada para extração de carvão. A gente chegava na floresta e via caieiras, assim, vários locais com a floresta sendo queimada para extração de carvão mesmo. E com essa compra a gente começou, foi um passo mais radical do que a gente costuma dar, né, de simplesmente comprar a área e isolar e falar, bom, agora vocês não podem mais entrar aqui, não podem mais retirar. Foi um processo bastante demorado e foi feito com muito cuidado. A gente não tinha condição de absorver essa mão de obra, mas também a gente estava lá pelo objetivo de conservação da área. Então, isso é sempre muito complicado. Da gente, essas decisões que a gente toma. Mas, de qualquer forma, eu acho que para a comunidade como um todo foi um ganho bem grande. E essa nossa entrada, a gente criou um jardim dos beija-flores, onde as pessoas vão, podem observar beija-flores, e a gente faz principalmente muito trabalho com crianças, trazendo escolas, fazendo plantio de sementes, de mudinhas. Então, é um projeto que a gente conseguiu mostrar que é possível você manter um fragmento florestal e recuperá-lo. Nada do que a gente faz com a comunidade reverte recursos para a manutenção da floresta. Então, todos os recursos que a gente usa para a floresta, para a manutenção da reserva, vem de projetos que a gente escreve e obtém os recursos para a realização desses projetos, que é uma coisa que, ao longo do tempo, vai ficar cada vez mais difícil, porque você sempre tem que reformatar e criar um novo objetivo para a obtenção dos recursos. Mas o que a gente quer fazer é criar um fundo dos projetos que a gente consegue manter, guardar uma parte do valor para criar esse fundo que possa, com os recursos gerados pelo fundo, a gente possa manter essa floresta em perpetuidade. Mesmo se a SAVE for um dia dissolvida, a floresta não correria, a reserva não correria o risco de não ter mais recursos para continuar. Bom, um terceiro projeto que eu quero falar aqui, que também a gente tem bastante orgulho, é na região de Boa Nova, na Bahia. Essa região também era uma joia para os observadores de aves, porque ela é muito interessante, ela fica na transição da Mata Atlântica com a Caatinga, e tem uma formação que se chama Mata de Cipó, que é única dessa região ali. E como todas as áreas de transição, elas são muito ricas em espécies.
nessa região, nessa área aqui, a gente tem 400 espécies de aves, sendo que 10 são ameaçadas de extinção. E tem uma ave muito interessante, muito peculiar da região, que é o gravatazeiro. E ele é uma ave de distribuição geográfica restrita, ou seja, ele só ocorre em uma área muito pequena no país. Então, os ornitólogos, os observadores de aves, gostavam muito de ir para essa região para observar essa espécie. E foi nessa região que eu vi caminhões de tora sendo tirados durante as minhas pesquisas para o meu doutorado. E assim, foi muito importante a gente conseguir trabalhar ali e reverter essa situação. A comunidade, ela se engajou bastante com as nossas iniciativas. A gente contratou uma pessoa muito especial para trabalhar ali, o Edson, e ele conseguiu se inserir perfeitamente na comunidade. Hoje em dia ele recebeu o título de cidadão boanovense, ele se casou por lá e fez a vida dele ali. Mas ele foi uma pessoa fundamental para levar esse projeto adiante. Ele é ornitólogo e ele fez um trabalho de educação ambiental com toda a comunidade desde o início. Então, os antigos caçadores, hoje em dia, trabalham com observação de aves, levando turistas para fazer observações, e a comunidade inteira abraçou essa espécie. Tem essa escola que se chama Gravatazeiro, o time local de futebol é o time do Gravatazeiro. Teve um prefeito que usava uma foto do Gravatazeiro no cartão de visitas dele, na época, quando tinha cartão de visita. Tem uma estátua imensa do Gravatazeiro na entrada da cidade, e assim, é um passarinho cinza, né, sem muitos atributos considerados bonitos, né? Mas mesmo assim, para a cidade, foi o que mudou a trajetória da cidade mesmo. Ela tinha um dos piores IDHs do país. Na verdade, eu não sei se o IDH já se pode medir uma mudança positiva, mas a cidade se preparou com pousadas, restaurantes, tem o seu próprio jardim de beija-flores, só que aqui é em cactos, né? Diferente do nosso lá de Pedra Danta. E a gente também conseguiu a criação de 2 unidades de conservação que juntas somam 27 mil hectares. Também para a realização desse projeto, a gente fez aquele protocolo do estudo de viabilidade que eu tinha falado para vocês, que a gente seguiu no projeto de Murici. Eu não sei, acho que está bastante avançada a hora. Será que eu falo tudo? Como é que... Não, ainda tem, você falou 40 minutos, você pode falar mais uns 20 minutos ainda, tranquilo, ou meia hora, e ainda tem tempo suficiente para discussão. Tá, joia. Então, eu vou falar um pouco desse projeto aqui de IBAs, que, na verdade, a gente fez um catálogo de todas as áreas consideradas importantes para a conservação das aves no país. E a gente seguiu o protocolo internacional. Hoje em dia, eu não sei se a IBAs ainda se são muito discutidas ou muito utilizadas, mas teve uma época que, como era um protocolo seguido no mundo inteiro pelos parceiros da BirdLife, todas as áreas consideradas IBAs eram áreas que imediatamente eram identificadas
como seriamente importantes para a conservação, e chegou a fazer parte dentro do Banco Mundial, de projetos onde fosse considerado uma IBA, não se podia fazer determinados investimentos e obras de infraestrutura grandes, enfim. A gente publicou todas as IBAs do país, baseadas nesses critérios de distribuição geográfica restrita, espécies ameaçadas, espécies endêmicas, concentração de espécies congregatórias. Então, a gente identificou 237 áreas assim no país. Os trabalhos de conservação in loco, né, os primeiros nas áreas, feitos diretamente nas áreas, eles não tinham ainda sido identificados como IBAs, mas como as características deles eram de espécies, um grande número de espécies ameaçadas e áreas sensíveis, enfim, eles entraram dentro desses critérios facilmente, né? Todos os nossos projetos são em áreas consideradas IBAs. E tem 2 publicações que, como eu falei para vocês, estão disponíveis em PDF no site da SAV Brasil. Então, em 2004, a gente criou a instituição, a Associação para a Conservação das Aves do Brasil, com o objetivo de conservar as aves e os ambientes, conectando as pessoas à natureza. A gente usou o periquito rico como nosso símbolo, porque ele é endêmico da Mata Atlântica, mas tem um representante parecido no resto do país. Aqui ele é amplamente distribuído, eu tenho certeza que todos vocês já viram um periquito sobrevoando, e a gente queria que as pessoas tivessem essa conexão com a nossa entidade, né? A SAV é um acrônimo para a Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil, e com a criação da SAV, agora a gente legalmente faz parte daquela aliança da BirdLife, e deixou de ser um programa e passou a ser uma entidade independente. A gente tem um projeto também na região dos Pampas, onde a gente teve que fazer uma abordagem diferente de conservação, não se pode mais pensar em conservação de pequenas áreas, porque as aves nos Pampas, elas circulam muito mais do que as espécies que vivem em florestas, que são mais restritas a microambientes. Ali elas sobrevoam vastas áreas de pastagem e vão procurando os arbustos entre essas áreas. Então, a gente trabalha no nível de conservação da paisagem e junto com a criação de gado, porque nesse ambiente o gado ele não é prejudicial à conservação das espécies, pelo contrário, ele vive harmoniosamente com as espécies nativas. A gente criou um programa de certificação, tanto gado como ovinos e outras criações, né? De certificação de áreas de propriedades rurais que contém campos nativos em pelo menos 50% da propriedade. E é uma iniciativa com 4 países, as entidades representantes da BirdLife nesses países, Aves Uruguai, Aves Argentinas e Guira-Paraguai, e a SAV Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem 200 proprietários já que aderiram a essa iniciativa. Então, eles mantêm campos nativos, que é bom para o gado, porque o gado lá é criado extensivamente, né? É bom para o gado porque ele se alimenta de várias espécies, e daí faz um esquema de rotação
das pastagens. É um projeto bem complexo, tem toda uma questão ambiental, não, desculpa, econômica e de certificação, tem uma questão de... bom, me fugiu aqui, mas enfim, a venda da carne é feita com prêmio, então para os proprietários tem uma vantagem e eles têm bastante incentivo do governo. Era isso que eu queria falar. Tem uma questão de incentivos do governo que faz que o projeto tenha esse componente também. Então, é um projeto que já envolve muitas áreas e especialistas fora do nosso meio de atuação usual. Com esse projeto, a gente conseguiu, aqui no Brasil, 100 mil hectares preservados, não como unidades de conservação, mas preservados pela certificação que a gente faz da propriedade, né? Esses campos nativos. Vou falar rapidamente de mais um projeto aqui, a Jacutinga, que imagino que alguns de vocês devam conhecer. Era uma espécie que uma espécie que é muito caçada, ela foi localmente extinta em algumas áreas. Nesse projeto, a gente fez uma parceria com o IBAMA para reintrodução da espécie em áreas onde... em uma área onde ela foi dizimada. E, então, a gente, quando a gente fez essa parceria, a gente nunca tinha trabalhado com reintrodução, mas também a gente nunca tinha trabalhado com aquisição de propriedade, nunca tinha trabalhado com certificação de produtos, nunca tinha trabalhado com nada do que a gente aprendeu a trabalhar. Então, foi o nosso trabalho, ele era feito com tentativa e erro, porque não existiam protocolos assim muito definidos de como fazer isso. Learning by doing. Como? Learning by doing. Exatamente. E, assim, eu não tenho nem vergonha de falar, porque não é como se tivessem outros especialistas fazendo mais. A gente ia tentando, a gente trazia experiências de fora, é verdade. A rede BirdLife sempre foi muito, muito generosa e muito atuante e nos auxiliou imensamente onde era possível, mas tinham questões que eram só nossas, né? Por exemplo, parcerias com criadouros de conservação, que eles recebem o certificado de criadouro de conservação, daí eles podem ter essas espécies nos seus criadouros, mas na hora de pegar os indivíduos e soltar na natureza, eles não querem. Então, a gente teve que aprender a fazer essas parcerias, teve que aprender a encontrar uma floresta adequada, que foi escolhida lá em São Francisco Xavier, a construção de um viveiro no meio da mata, que a gente não sabia fazer também, e foi aprendendo e fazendo, e a nossa equipe, uma pessoa encarregada também, a Alexandra, ela recebeu bastante treinamento em como fazer o treinamento pré-soltura. Então, tem todo um protocolo de ensinar. Todos esses indivíduos nasceram em cativeiro, então eles não sabem ser jacutingas. Então, tinha escola de jacutinga, tinha que ensinar a achar alimento, a se assustar com predadores, a reagir a predadores. E tem vários indivíduos que não passam no treinamento e eles não podem ser soltos porque eles realmente não conseguem voltar a ter as características de uma espécie silvestre. Até agora, a gente teve 50 indivíduos soltos, é uma taxa de sobrevivência relativamente baixa, são 40% de sobrevivência, e já teve 2 posturas, mas até agora nenhum
filhote eclodiu ainda. Então, eu não posso dizer que é um projeto que já está estabelecido e já tem resultados positivos, mas tudo indica que é um projeto que tem tudo para, ao longo do tempo, essa população se estabelecer de fato. E aqui também, curiosamente, a comunidade se engajou, se envolveu e criou até uma cerveja artesanal com o nome de Jacutipa, em homenagem a Jacutinga, uma cerveja preta, claro. E, então, assim, são esses resultados espontâneos são o que mais mostram para a gente que a comunidade está, de fato, engajada e está atenta e está disposta a manter aquela área, aquela espécie, né? Não mais caçar, não mais explorar a área de uma forma predatória, porque se ganha, em alguns casos, se ganha mais com a floresta em pé. Então, aqui, como eu tinha falado para vocês, em 2019, nós fizemos 15 anos, a gente publicou esse livro em 2020, e ao longo desses 15 anos, a gente conseguiu contribuir com a conservação de mais de 250 mil hectares, sendo que 150 mil com status de proteção legal. São 600 espécies de aves contempladas nessas áreas que a gente atua, e 55 delas ameaçadas de extinção. E é um número muito alto, assim, se comparado com... lembra que eu falei no início, são 79 espécies ameaçadas no Brasil. As outras que a gente não trabalha, ou são espécies oceânicas, ou de outros ambientes que a gente não atua diretamente, como a Amazônia. Mas aqui eu queria falar para vocês, então, que algumas lições ao longo desses anos, hoje em dia a gente já fez 18 anos de atuação, 22 no total, contando os 4 onde a gente trabalhava só como projetos, que foi fundamental a aliança com a BirdLife desde o início, porque a BirdLife é uma organização, como a Cris falou, centenária, né, e reconhecida internacionalmente, de muita credibilidade. Então, com o aval da BirdLife, tudo que a gente fazia aqui era considerado também de bastante credibilidade. A formação acadêmica minha e do atual diretor executivo, que é o Pedro Develay, também levou a gente a ser muito rigoroso na hora de coleta de dados e análise e a formulação do objetivo claro, né? Que a gente seguia um pouco esse método, né? Apesar de ser muito diferente de uma formação, de um trabalho acadêmico, no final acaba sendo o processo acaba sendo parecido, porque você define um objetivo, você coleta os dados, você obtém os resultados e o que você faz com aquilo, o que vem depois disso, né? Os problemas de conservação são sempre complexos, acho que até parte do título, né, do curso de vocês é Desafios da Complexidade Ambiental. Cada problema tem a sua própria complexidade, então não existe uma receita que vá funcionar sempre para todas as áreas. Cada uma vai gerando novos caminhos e a gente tem que encontrar soluções ao longo do percurso. Mas uma coisa que eu acho que ficou muito clara para a gente é que a gente precisa, e a gente atuou dessa forma, é sempre envolver as comunidades locais desde o início. Eu acho que esse é um dos
dos pilares do trabalho que levaram a tantos resultados positivos ao longo desses anos. E como a Cris falou, a SAVE Brasil foi reconhecida como uma das melhores ONGs de 2022 e a melhor ONG de ambiental do ano. Então, isso orgulha muito. Eu não vou falar que eu sou responsável por esse feito, porque eu já não atuo diretamente, como eu falei, na área executiva da SAVE, mas eu me orgulho muito. Eu acho que uma entidade que dura o tempo que a gente está durando no país, ao longo, principalmente dos últimos anos, que não facilitou em nada para o nosso setor, a gente conseguir esse marco foi bem importante. E também esse World Ecology Award, que foi uma surpresa enorme. Eu fiquei muito honrada, e é claro que eu não estou no calibre desses nossos heróis de conservação aqui, mas eu achei muito bacana que a Universidade de Missouri esse ano escolheu um ex-aluno para ser agraciado com esse prêmio, e por isso que eu recebi. Foi uma honra muito grande, e foi muito bom para a SAVE também. E, para finalizar, eu quero falar que todo esse trabalho da SAVE, ele depende das pessoas envolvidas. As pessoas que estão lá na linha de frente são as que são realmente as responsáveis pelos sucessos, por tudo que a gente conseguiu de positivo nessas áreas. E a gente, hoje em dia, tem um grupo de amigos da SAVE Brasil de 400 pessoas, e o Brasil tem estimativa de ter 40 mil observadores de aves, então tem um espaço bem grande para crescer, para ter cada vez mais amigos da organização, e cada um desses amigos se importa com as aves, com os ambientes naturais, e cada um deles vai ser um multiplicador da nossa atuação, e a gente já vê resultados assim super incríveis. Essas pessoas todas colaboram com listas e informações que depois são bem relevantes para a conservação das áreas, de outras áreas também, não precisam ser áreas só tão grandes ou com tantas espécies ameaçadas. A conservação de pequenas áreas já é um grande benefício para todos nós. E a gente acredita que a perpetuidade da SAVE Brasil vai ser através desses amigos e dos amigos que a gente conseguir atrair. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui estão as nossas redes sociais. Eu não participo de nenhuma, mas o pessoal da SAVE é bastante atuante, e vocês conseguem baixar todos os nossos materiais no nosso site, que tem a terminação de .org, não é .com. Então é isso, obrigada. Muito, muito obrigada. Nossa, excelente. Cheio de curiosidades. Muito obrigada mesmo. Pessoal, ninguém quer levantar a mão para perguntar diretamente, senão só tenho uma pergunta por enquanto no fórum. Eu tenho várias, viu? Eu tenho. Eu acho que eu vou começar com a pergunta do fórum, então, e depois eu vou passando a palavra para quem quiser falar e a gente vai vendo. Então, a pergunta do fórum é do Gabriel Antunes, e ele diz assim: professora, você vê as reservas extrativistas como uma opção para fazer os trabalhos de conservação em maior escala? Quando é possível obter algum proveito econômico dessas áreas, a manutenção delas não depende somente de financiamento, certo? Imagino também que assim fica dificultada a invasão das reservas.
Como eu falei, qualquer unidade de conservação é melhor do que não ter nenhum status para a conservação daquela área. Reservas extrativistas, sim, elas são uma opção de conservação. Existe uma polêmica grande também, porque, de uma certa forma, você está restringindo qualquer atuação da comunidade em algo que não seja o objetivo para o qual aquela reserva foi criada. Mas eu acredito, sim, que reservas extrativistas ou as áreas indígenas, com certeza, todas essas unidades são consideradas unidades de conservação no nosso país e todas têm uma importância e mesmo que sejam muitas vezes só no papel, é melhor que ela exista do que ela não existir, porque onde não existe é mais fácil que se faça um empreendimento, que se invada, enfim, que as formas predatórias que existem de exploração aconteçam se uma unidade de conservação não tiver nessas áreas mais importantes. Eu não sei se respondeu. Em termos de recurso financeiro, é sempre difícil você conseguir. Eu acho que, por muito tempo, a conservação tem que ser subsidiada, sim. É muito difícil, é o ideal, né, que se conseguisse conservação que fosse sustentável, né? Mesmo o projeto do Pampa, que os produtores conseguem vender, não é nem a carne é vendida certificada, mas o que eles conseguem vender é o boi em leilões a um valor maior. A carne certificada não tem um comércio muito grande no nosso país ainda. Mesmo esse projeto, ele vem sendo mantido à base de recursos a fundo perdido e de subsídios do governo nos empréstimos, nos financiamentos que conseguem a taxas mais baixas, enfim. Então, conservação é um esforço que tem que ser feito e por enquanto, aqui eu ainda não consigo ver uma forma de que se tenha geração de recursos que mantenham as áreas protegidas como elas devem ser. Cris, você quer perguntar? Vou dar, então, continuidade nesse mesmo assunto aí. Sobre a questão de financiamentos. Vocês buscam financiamentos principalmente no exterior, ou vocês têm financiamento, vocês têm parcerias, por exemplo, com pesquisa em universidades, ou que conseguem financiamento de agências de fomentos brasileiras, ou com o setor privado, que também faz financiamento a fundo perdido? Como é que é isso? E junto com isso, antes, uma pergunta que seria anterior a essa, qual que é o status jurídico da SAV? É uma CIP, é uma ONG, é uma empresa? Como é que vocês operacionalizam? Tá, então, a SAV ela é uma ONG, organização não governamental, sem fins lucrativos, de direitos... como é que é? É uma organização não governamental, privada, sem fins lucrativos. A gente tem, a OCIP é uma certificação, né? Como o nosso certificado lá da aliança, a OCIP é uma certificação, quer dizer que é uma organização que está dentro daqueles parâmetros para ser considerada para fins públicos. E com a OCIP é um reconhecimento nacional que a gente tem e teria acesso a determinados recursos no país, mas que a gente não tem buscado, porque
até hoje não foi, não nos pareceu relevante para os projetos que a gente tem. A maior parte do financiamento vem de fora, de organizações privadas lá que fazem doações a fundo perdido para projetos de conservação. Então, a maior parte dos recursos da SAVE Brasil ainda é de fora. No começo, esses recursos eram todos canalizados pela BirdLife. Hoje em dia, a gente consegue também, faz projeto em parceria com a BirdLife para uma outra instituição. Mas os projetos são projetos da SAVE mesmo. E a gente faz algumas consultorias, onde entra recurso para a SAVE, tem algumas poucas parcerias com empresas privadas. A maior parte das vezes que a gente conseguiu recurso de empresas privadas foi através da área de marketing, então também não nos parecia muito interessante, porque é mais para a empresa fazer propaganda, que está financiando projetos de conservação, mas, na verdade, não uma mudança de pensamento e estratégia da própria empresa. Então, greenwashing. Não chegava a ser greenwashing, porque a gente não se alia a empresas que estão com esse objetivo, mas não nos parece a melhor forma também, e a gente não tem, na verdade, a gente não tem muita facilidade em conseguir. A SAVE não tem um nome tão forte, talvez ficando cada vez mais conhecida, as empresas busquem mais, mas não é uma coisa, não está chovendo dinheiro para a nossa causa. A gente fez algumas ações de marketing relacionado à causa também, então, às vezes, uma grife faz um produto e vende, reverte uma parte para a gente, mas nada substancial. Então, e os amigos, eles colaboram também, mas a colaboração também não é suficiente para a manutenção da organização. Então, é sempre através de projetos, escrever projetos e obter esses recursos de fundações e organizações estrangeiras. Às vezes, governos também estrangeiros. No Brasil, tinha uma época que tinha várias parcerias com bancos internacionais, com recursos internacionais, e a gente conseguiu recursos em alguns períodos, mas eram bem burocráticos, e às vezes a gente pensava 2 vezes se valia a pena esse tipo de recurso, porque principalmente não pagava salário, e uma ONG precisa das pessoas. A gente tem 34 colaboradores na nossa instituição hoje em dia, e todos são contratados CLT, então, assim, tem um custo elevado que precisa ser mantido também, né? Através de universidades e parcerias, assim, a gente é aberto à pesquisa, já foram descritas espécies lá da nossa reserva de Pedra Danta, tem parceria com a Universidade de Pernambuco, então, assim, é aberta, mas também não... A gente, hoje, acho que cobra só a taxa uma taxa de custo mesmo para o pesquisador ficar na reserva, mas nada que gere recursos também. Não sei responder. Obrigada. Não, sim, cobriu bastante mesmo. Cris, eu posso passar a palavra, tem um moço com a mão levantada, vou passar para ele e depois retorno para você. Claro. Alexandre, então pode perguntar. Oi, pessoal, boa tarde. Peço desculpas, eu não vou abrir a câmera, estou com a minha internet bastante prejudicada, então acho que fica um pouquinho melhor. Eu queria me aprofundar um pouquinho na pergunta da Cris, nessa parte do financeiro. Vou explicar um pouquinho melhor. Hoje eu sou fundador de uma ONG que trabalha com educação ambiental para jovens de escola pública. E eu acho que a gente está num momento
bastante complexo nessa parte de arrecadação de fundos, tá? E você comentou a principal recurso, a principal parte do recurso de vocês vem de doações internacionais, né? Aí a minha pergunta acho que se direciona no seguinte sentido. Como foi que vocês fizeram com essas doações? Foi algo que veio da BirdLife, herdado desse trabalho que você tinha na BirdLife? Foi algo que vocês foram buscar? E que dica você daria aí para quem está querendo trilhar esse caminho que você trilhou? Tá ótimo. Acho que desde a graduação eu fiz fora do Brasil e eu aqui no Brasil a gente tem a FAPESP, né, aqui em São Paulo, que é maravilhosa. Eu ficava morrendo de inveja dos meus colegas que eles tinham a bolsa e já tinham dinheiro para fazer a pesquisa deles também. Lá nos Estados Unidos não era assim tão fácil. A gente tinha que conseguir os nossos próprios recursos para fazer os nossos projetos. E existem dezenas, se não centenas de fundações, pequenas fundações ou grandes fundações, grandes órgãos que doam recursos para esses projetos. Então, eu aprendi a escrever proposta durante o meu período na graduação, que foi uma outra coisa importante também, e foi como a gente estabeleceu a nossa organização. Com relação aos recursos específicos da SAVE, sim, foi através da BirdLife primeiro, porque a BirdLife tinha muitos contatos, né, claro, faz projetos no mundo inteiro, a própria aliança do Pastizal, que é com 4 países, começou com um projeto que a BirdLife arrecadou recurso para trabalhar nesses 4 países, nessa questão. Então, os projetos, a gente contribui com a parte técnica. Na época, a gente contribuía com a parte técnica e a BirdLife formatava de uma forma para vender, vamos dizer assim, para cada instituição que tem um objetivo, tem um tipo de projeto que eles aprovam. Então, a minha dica para você seria, existem sites que mostram quais são essas fundações de educação ambiental especificamente. Eu imagino que não deva ser muito difícil de encontrar, porque se você fizer principalmente em inglês, esses projetos, né, que tem que ser feitos em inglês, você consegue ver o tipo de projeto que eles aprovam, e daí você formata, nunca mudando o seu objetivo, mas você só formata ele para ser interessante para aquela instituição, para ela. Você tem que encontrar as instituições que financiem o tipo de projeto que você quer fazer, né, com o seu objetivo. Mas, assim, é um processo que é infindável, né? Você vai estar sempre indo atrás de recurso. E em Pedra Danta, que é a reserva que a gente comprou, o primeiro projeto foi para compra da área, aí o segundo projeto foi para plantio de espécies, o terceiro foi para a criação do Jardim dos Beija-Flores. Então, cada projeto ia mostrando um lado diferente que a gente queria que fosse financiado, e todos eles contribuem para o financiamento da manutenção daquela reserva como um todo. Mas é um trabalho... eu imagino que outras instituições consigam, assim, a gente sabe de parcerias de outras ONGs com os chinelos havaianas e com outras cartões de banco, mas a gente nunca conseguiu esse tipo de parceria. E eu acho que também é o tipo de parceria que dá bastante trabalho. Mas, assim, o que eu posso falar para você o que é importante é você mostrar que o trabalho que você faz é sério, e você mostrar o seu resultado, com números. São tantas crianças que a gente conseguiu atingir. Então, assim, mantém sempre
um registro muito cuidadoso do que era no início e o seu objetivo e o que você conseguiu no final. Eu acho que é isso que mostra o que você está fazendo um trabalho sério e que você tem resultados. E assim, mais uma vez, os resultados que a gente tem aqui, o Murici, a gente conseguiu a criação da reserva no ano seguinte, mas a gente trabalha lá até hoje, e até hoje tem problemas. São mais de 20 anos que a gente está lá e não consegue resolver. Boa Nova, a gente levou 10 anos para conseguir os resultados, e daí, depois de 15 anos, a gente falou, bom, chega, Boa Nova é um projeto que amadureceu e a própria comunidade vai tomar conta, mas são projetos assim que demoram muitos anos, e alguns vão ser para sempre, né? Pedra Danta, a gente comprou a área, então é nossa responsabilidade para sempre. Então, tudo demora e os resultados, às vezes, demoram muito para aparecer. Jolice, queria falar? Desculpa, Alexandre, respondi? Respondeu sim, muito obrigado pela ajuda. Tá bom. Jaqueline, muito obrigado pela palestra, trazer tantas histórias de sucesso, mostrando também aonde a gente escorrega de vez em quando, aí levanta de novo e continua brigando. Eu acho que vocês tiveram uma importância muito grande. Fiquei depois pensando onde que a gente tinha se conhecido pessoalmente, foi num dos workshops de Mata Atlântica, né? De áreas prioritárias de Mata Atlântica. E eu acho que foi extremamente importante o trabalho de trazer aves como um grande indicador, né? E hoje a gente usa também como um bom indicador de restauração, né? Como se conecta. Por que a gente ainda tem um número tão elevado de aves na lista de ameaçadas? O que nunca se conseguiu trabalhar para aumentar essas populações e tirar? Porque a gente percebe que em outros grupos, em alguns momentos, você consegue que finalmente a espécie continua sendo ameaçada, mas não está numa situação tão crítica. E com aves isso atinge um determinado número e você parece que não consegue mais recuperar as populações. A grande parte das aves ameaçadas, a maior parte está no Nordeste, no Centro de Endemismo Pernambuco. Então, ali é trabalho de bombeiro, né? Vai apagando os incêndios onde eles acontecem e vai mantendo o que tem. Aumentar essas populações é muito difícil, porque você não consegue aumentar a floresta, né? E para você aumentar as populações, você teria que ter um esforço de... Existe, né, o esforço de restauração, o corredor que vai de Pernambuco até Alagoas ali, mas, assim, o esforço de recuperação é imenso, né, de regeneração dessa floresta. A gente conseguiu numa área contida ali, bem pequenininha, e quando viu um monte de aves de não sei de onde, começou a popular aquela área. Então, elas sobrevivem nesses pequenos fragmentos. A hora que esse fragmento vai embora, e é um atrás do outro que está indo embora, chega nesse ponto. A gente chegou em Murici, tinha um limpa-folha do Nordeste que era avistado. Então, assim, não tem como essa espécie sobreviver, mas, enfim, se a gente fosse pensar assim, a gente não tinha nenhum projeto lá, né? Já o pintor verdadeiro, a gente consegue, ele aumentou em número, as pessoas ainda colocam em gaiola, porque ele é lindo, mas, assim, é um processo que vem diminuindo, né? Vem melhorando essa conscientização, mas eu não quero desanimar ninguém, mas é uma briga meio que perdida, né? Outro projeto que eu não falei, o da Ararinha Azul, eu acho que é um projeto que vai ser de sucesso.
já foram soltas, se eu não me engano, 20 indivíduos de ararinha azul, e a ideia é soltar 10 a cada ano. A SAVE Brasil participou no início do projeto, criando a unidade de conservação onde elas estão sendo soltas. Então, ela tinha desaparecido da natureza, mas quem sabe ela consegue se restabelecer de novo. Mas imagina quantos milhões não foram investidos ali, né? Aqueles criadores lá, eles investem para... As ararinhas comem pão de ló, né? E é uma... e vivem muito bem. Agora elas não querem nem voltar para a Caatinga, para aquele calorão. Mas então... O projeto do mico-leão dourado, né? Pois é. Restaurar uma certa população, porque, na verdade, você tinha criadores, né, para trazer material genético de fora, né? Não aumentar o inbreeding naquela única população grande que a gente tinha, né? Exatamente. A jacutinga também, assim, ela ainda ocorre, mas as pessoas ainda caçam também. Então, você soltar ela para ela ser caçada ali na frente é complicado, né? Então, eu entendo que a dificuldade... Uma coisa é que aumentou o número de espécies, né? Foram descritas mais espécies e elas já são descritas já em criticamente ameaçadas de extinção ou extintas, né? Então, assim, tem essa questão também, mas eu acho que a gente tem que fazer o que a gente consegue, e se você consegue mudar um pouco a visão da população, da comunidade, eu acho que é um ganho. O próprio gravatazeiro, ele era muito mais ameaçado. Hoje em dia ele está eu acho que ele ainda continua no mesmo nível de ameaça, porque a distribuição dele é muito restrita, mas as ameaças sobre a floresta diminuíram muito. Então, eu acho que é um caso de sucesso. A gente só não consegue mensurar tirando ele da lista. Teve só uma espécie que a gente conseguiu a criação de uma unidade de conservação e depois ela saiu da lista de espécies ameaçadas. E foi bem, bem legal, formigueiro do litoral. Uhum. Mas, enfim, eu sei, é um trabalho é um trabalho sem fim e meio masoquista, mas as conquistas são muito gratificantes também. Eu tenho muito orgulho assim do que a gente conseguiu fazer, porque a gente começou falando, vamos ver o que vai dar, e aos poucos foi conseguindo resultados, e então isso foi muito, muito positivo, muito gratificante. Muito legal. Pessoal, ninguém tem mais perguntas aqui? Senão eu posso passar para as perguntas que foram enviadas por vocês. Posso fazer mais uma? Lógico, deve. Então, Jaqueline, eu estou trabalhando com, né, que eu coloquei a questão das mudanças transformadoras e tentando entender o que leva a essas mudanças, né? E conforme você foi falando, eu fui anotando alguns elementos, né, da tua fala. Por exemplo, o envolvimento da comunidade local, né? Você falou do Edson, né, que foi uma pessoa-chave que chegou lá, então esses agentes de mudanças, como a gente trabalha na literatura, né, o termo de agente de mudança, que tem características específicas para dar conta, porque não é qualquer pessoa, você tem um perfil de uma pessoa que você precisa colocar, né, à frente dessas iniciativas. Você falou de parcerias, né, com criadores, com órgãos governamentais, com outras ONGs, então tem toda essa diversas formas de parceria com proprietários rurais, no caso do Pampas, e você falou de incentivos, inclusive governamentais, né, no caso do Pampa, se eu não me engano, provavelmente em outros lugares. E eu queria te perguntar, para além
dessas questões, né, como é que você vê, né, como sendo um agente de mudança, você mesmo, né, o papel dos valores que você traz contigo, da visão que você tem de futuro, entende? Se você pudesse trazer um pouco mais, porque eu entendo que esses são elementos muito importantes para conseguir fazer mudanças realmente transformadoras, né? E quando você está falando de mudanças, por exemplo, no nível local, de comunidades, proprietários, etc., o que está ocorrendo ali é uma mudança de valores também, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso e as reflexões que você tem desse processo dentro de você também. Tá bom. Eu me vejo... na época, eu me via assim muito mais como uma ponte e uma facilitadora. A BirdLife, eu conheci a BirdLife quando eu estava fazendo minha graduação lá nos Estados Unidos, e no dia seguinte que eu cheguei aqui, eles vieram com essa proposta. A gente queria ter uma atuação no Brasil, porque é importante para a conservação, e você pode fazer esse trabalho. Você está me ouvindo? Porque algumas pessoas congelaram aqui. Tá. Você pode fazer esse trabalho, e eu tinha acabado de chegar, eu falei, nossa, eu não sei. Eu estava assim, tinha terminado meu doutorado, ainda estava meio confusa, não sabia o que exatamente eu iria fazer, e de repente eu falei, posso responder amanhã? E durante a noite eu falei, meu Deus, está caindo no meu colo uma oportunidade, e eu abracei a causa assim com muita paixão. Eu acho que quando eu comecei a fazer, eu ia nos lugares e como eu já conhecia os problemas da região, eu falava assim com muito do coração mesmo, que eu acreditava muito na importância, e acredito muito na importância do trabalho que a gente fazia. E eu criei essa ponte. A BirdLife não tinha esse acesso aqui, as pessoas daqui, e eu que fiz essa comunicação. Então, eu acho que essa característica foi importante de conseguir fazer, né, traduzir ou trazer o que a BirdLife tinha de bom para aplicar no que era importante fazer aqui, e facilitar o trabalho das pessoas que estavam na linha de frente, porque são eles os grandes heróis. O Edson, a Alice, a Alexandra, eu no começo, porque eu trabalhava sozinha, então não tinha o respaldo da BirdLife, mas assim que a gente começou a montar a equipe, quem ficava aqui em São Paulo facilitava o trabalho de quem estava em campo, porque é um trabalho... realmente as pessoas são incansáveis, é um trabalho que exaure, principalmente no começo, quando a gente chegava no lugar, as pessoas achavam que a gente estava procurando ouro em Boa Nova, era uma coisa com binóculo, que maluquice, né? Há 30 anos atrás era uma coisa, talvez hoje em dia já não tenha mais tanta dúvida dos nossos propósitos, mas era uma coisa assim muito, muito diferente. Então, essas pessoas, elas enfrentam muitos desafios, né? Até encontros com caçadores, que você tem que conversar com calma, explicar que eles não podem estar ali. Aquele problema inicial que eu falei em Pedra Danta, que a gente teve que falar para todo mundo que estava lá no meio da floresta, tirando carvão, olha, essa agora é uma propriedade particular, você não pode mais entrar aqui. Quem ficava nos escritórios tinha que dar esse respaldo para que essas pessoas pudessem fazer esse trabalho
da melhor forma possível, com todos os recursos e com o máximo de segurança possível. Felizmente, nunca tivemos nenhum problema, mas a gente sempre também foi muito cauteloso, desde a questão de criação da entidade, como a gente... Tem mais uma coisa que eu acho que é importante que eu vou falar, que a BirdLife depositou 100% da confiança no trabalho, assim, nunca questionaram se o gasto estava excessivo em alguma coisa ou não, e eu acho que essa confiança tão grande fez com que a gente cuidasse muito mais do gasto, assim, fosse... O dinheiro era muito precioso, né? Tinha que ser gasto da melhor forma possível. Então, essa confiança foi importante e, ao mesmo tempo, a gente correspondeu procurando fazer sempre da forma mais correta possível, assim, tinha que fazer para os projetos aqui com financiamento do governo brasileiro, a gente precisava apresentar licitação de 3 áreas que tivessem 3 restaurantes para fornecer comida. Nem tem 3 restaurantes em Boa Nova, tinha uma senhora que cozinhava para a gente, aí tinha que ir na outra cidade pegar a licitação. A BirdLife não, ela acreditava e a mulher escrevia num papelzinho, custou tanto, e é isso que a gente apresentava e era isso que valia. Então, assim, ter a confiança e fazer da maneira correta, né? Eu brinco, desculpa, mas assim, eu brinco que eu morei no Canadá há muitos anos, também tive bastante financiamento canadense e tal. E lá é exatamente isso, você levava um papelzinho do barqueiro, né, assinado, e tá tudo certo, né? Eu brinco que aqui no Brasil você tem que provar que você é correto, enquanto lá fora, né, assim, é dado que você é correto, né? Você tem que fazer muita coisa errada para desconfiar, né? Que é o contrário, né? Parte que você não é correto. E faz você ser muito correto, né? Essa confiança, né? Exatamente. Eu entendo perfeitamente. Uhum. Gabi? Jaqueline, eu não sou da área, né? Então, eu queria entender melhor o que esse pessoal da linha de frente faz. Você já falou um pouco aqui, mas se você pudesse explicar um pouco mais para mim e para as pessoas que estão aqui, que acho que também não devem saber. Em que consiste isso exatamente? São pessoas assim que têm uma personalidade muito especial. Elas conhecem muito do assunto em questão, né? E elas têm uma capacidade de se comunicar com pessoas de diversos níveis de uma maneira muito clara. A gente, assim, são pessoas muito, muito especiais mesmo, e a gente contratou vários que não deram certo, né? O Edson, a Alexandra, a Alice são joias, assim, que eu brinco, porque são pessoas que sabiam chegar na comunidade e se inserir como uma pessoa local, mas com um conhecimento, trazendo uma coisa que ninguém ali tinha, um conhecimento novo. E eles fazem sempre muitas reuniões, então vão nas escolas, falam com os diretores, posso vir fazer uma apresentação para as crianças, aí faz a apresentação e vai, é um trabalho assim constante, não é vai uma vez, essa escola está feita, não, vai, depois volta, dali a 6 meses volta de novo, e de repente a escola monta o desfile de 7 de setembro com o tema da ave que foi trabalhada. Então, assim, esse é o trabalho de linha de frente que eu falo. Tem o trabalho de campo, que é coletar dados de campo, que são os dados que um biólogo coleta de observação de aves, ou de medir a vegetação dentro dos critérios definidos.
mas esse trabalho de comunidade é isso. Aí fala com as lideranças locais, toda a comunidade tem associação de pessoas para uma determinada associação do bairro, de vizinhos, o Edson, todos eles sempre vão nessas associações, olha, eu vou apresentar por que a gente está aqui, o que a gente está fazendo, e eles são, as pessoas recebem bem, porque ninguém está lá, não, ninguém é fechado, né, assim, aqui não entra ninguém. A comunidade é aberta, e quando eles descobrem uma coisa que eles não sabiam, que é positiva, Boa Nova aparecia só em noticiário de tragédia, daí de repente apareceu no Jornal Nacional, nossa, tem uma espécie que só ocorre aqui, e todo mundo se viu no Jornal Nacional, e foi assim, são essas coisas que parecem que não têm importância, mas tem, assim, cresce muito o orgulho do cidadão na comunidade, olha, essa é a minha cidade, eu faço parte dessa comunidade, então é esse trabalho mesmo, não tem um protocolo, não saberia descrever exatamente, mas é esse trabalho constante, e com os órgãos de governo, na prefeitura, e fala com todos os níveis, desde o prefeito até as pessoas que trabalham no dia a dia de coleta de lixo, todo mundo da cidade lá conhecia o Edson, tanto que ele virou cidadão boanovense, honorário. Então, assim, é um trabalho que demora, né? Demora muito tempo para ganhar confiança. Ixi, meus cachorros. Mas quando consegue a confiança, traz esse resultado tão positivo, porque muda. Eu vou ser bem sincera que eu não acreditava que isso fosse possível, mas realmente muda a percepção da comunidade com relação à causa. Posso comentar sobre isso? Porque assim, eu sou apaixonada por esse tema, tá? Então, exatamente da questão dessas mudanças, né? E eu acho que você falou umas coisas que são muito importantes, mas assim, para dar um pouquinho mais de novo, essa capacidade especial do pessoal de linha de frente tem a ver com uma percepção ampliada, né, do que está acontecendo, mas também tem a ver assim, de ser uma pessoa empática, de não ser uma pessoa arrogante, que vem da academia, o biólogo que sabe o que está acontecendo ali, não valorizando o conhecimento local, né? Então, na verdade, tem várias características que já estão mapeadas na literatura sobre essas personalidades aí de quem está na linha de frente, né? E essa história que você falou do se ver no Jornal Nacional, isso traz muito senso de pertencimento para a comunidade, né? É o orgulho, é isso. Então, essas gotinhas que eu falo assim, aquele negócio do beija-flor apagar o incêndio, né? É nessas gotinhas de pequenas transformações que a gente coloca as fichas para a gente lidar aí com as crises ambientais globais, etc. Porque acho que eu já falei aqui não sei se foi na aula passada que eu estava falando isso, sobre para que a mudança ocorra, né, precisa de 100%, nem de 50% da comunidade mudar. Mas se 8% da comunidade muda sua visão e seus valores e consegue entender, isso vai reverberando e você consegue fazer uma mudança, né? Então, Obrigada. Contextualizando. Que bom que você... Porque o nosso, como eu falei, é empírico, a gente não tem essa formação, então... mas a gente viu acontecer, então, realmente é impressionante o que é possível fazer. E esses resultados espontâneos, né, de ter o nome do passarinho em várias coisas, e como
como a gente vê que a comunidade realmente abraça a causa, né? Não sei, Gabriela, se eu conseguir responder o que você estava... Não, acho que respondeu, sim. Agora tem uma outra pergunta para você, que eu não sei se você vai ter resposta, mas a pergunta é a seguinte, as grandes crises ambientais que a gente está vivendo atualmente, acho que elas são principalmente driven, né, levadas pelo modo de vida da população que vive em cidades, né? Que acho que a maior, não sei se a maior parte da população mundial tem cidades, mas acho que sim, essas alturas. E esse trabalho que vocês fazem, para o que eu entendo, em comunidades pequenas e tal, não que não seja importante, obviamente, mas a gente precisaria, porque entenda, essas pessoas que já estão nessas comunidades, você leva esse conhecimento, e aí eles têm essa noção, porque eles já estão lá, né, inseridos, eles estão mais próximos da natureza, de certa forma. Acho que isso faz com que eles consigam entender o problema, né, talvez, e aí abraçar a causa. Mas o que a gente faz com esse monte de gente que vive nas cidades, que está bem afastado e que não cai a ficha? Tem alguma ideia do que a gente pode fazer? Eu acho assim, a SAVE faz o que ela consegue fazer dentro do seu escopo, e eu vejo que é através dos amigos da SAVE, esse grupo de observadores de aves que se apaixonam pela... A gente teve a sorte aqui no Brasil da observação de aves crescer já com consciência ambiental, porque observadores de aves em outros países, onde eles são muito atuantes, eles são colecionadores. Quero ver essa, eles vão ticando e não ligam muito para manter ou não todos, é claro, né? Mas, assim, são milhões de observadores, você pensaria que o mundo estaria melhor se todos eles realmente tivessem uma preocupação. É o que a SAVE consegue fazer, porque a gente é uma organização, bem ou mal, pequena, né? É sólida, tem resultados, mas a gente não entra na Amazônia, a gente não tem perna para entrar na Amazônia, os problemas lá são de outra natureza, eles precisam ser resolvidos em um âmbito muito superior ao que a gente tem capacidade de atuar. Então, realmente é uma crise que precisa ser encarada de frente. Eu espero que agora ela está em boas mãos para que isso né, comece a ser encarado novamente, mas é um problema que é de outra ordem de grandeza. Não sei te dizer qual que é a solução ali, mas a solução que a gente vê é através desse grupo que a gente espera vá crescendo, e o crescimento é orgânico, a gente não tem nenhuma estratégia de marketing, não tem dinheiro para fazer uma grande campanha de marketing, e isso, assim, colaboradores, eles dão trabalho, né? Os voluntários, eles requerem atenção também, então quanto você vai investir nos voluntários versus o tempo que você investe em projeto. Tem toda essa equação que tem que ser feita, e é difícil achar esse equilíbrio, mas a gente acha que tem uma possibilidade muito boa de crescimento, e essas pessoas engajadas, elas vão ser mais cuidadosas, elas vão observar melhor o que está acontecendo em volta delas e, se possível, agir como, né, ter esse papel de agente de mudança também. Mas, assim, eu não sei nível de... Às vezes eu acredito muito nesse discurso, mas aí você vê algum noticiário e vê a 25 de março e você fala, não, eu acho que não vai nada certo. Mas, enfim, tem que ter um pouco de otimismo, né? Sim. Pessoal, alguém quer fazer perguntas? Gente, vocês, meus colegas, também não querem fazer perguntas, senão vou passar para essas algumas perguntas aqui
Então, vai. Então, tem uma pergunta aqui do Tiago, que é como as medidas de conservação da avifauna podem se diferenciar das medidas adotadas para a conservação da fauna como um todo? Eu acho que não tem diferenciação, Tiago. Quando a gente conserva uma área pela informação que a gente tem da avifauna, você está conservando para toda a diversidade que ocorre naquela área. São pouquíssimos projetos que a gente tem que focam numa espécie. No caso, o projeto da Jacutinga é um deles, né? Mas o projeto do gravatazeiro, a gente usou o gravatazeiro para conservar aquele ambiente da mata de cipó. E os outros projetos a gente trabalhou mais a questão da área mesmo, e quando você conserva a área, você está conservando tudo que vive ali. Talvez você não consiga conservar todas as espécies, sei lá, mamíferos que precisam de áreas maiores, às vezes as aves sobrevivem em fragmentos florestais menores, mas a gente não tem não tem como saber. Pelo menos o que a gente está conservando está contribuindo para a conservação de todas as outras espécies também. Se é o suficiente para todas elas, provavelmente não. Mas não tem uma diferenciação. Não sei se era essa, se respondeu a pergunta. Então, eu tenho uma pergunta mais técnica sobre as IBAs, né? Eu lembro que quando a gente fez lá o diagnóstico das Américas de biodiversidade, do IPBES, que a gente usou, né, os dados, né, de IBAs, para quantas tem, quantos países, quantas regiões, etc. A pergunta é como é que vocês fazem esse cálculo? Porque, assim, tem muitas áreas que ainda não estão cobertas, né, assim, aqui no Brasil, em termos de avistamento. Olha, quando a gente fez o levantamento, já faz bastante tempo, a gente conseguiu, os ornitólogos, os observadores de aves, os cientistas todos foram muito, muito generosos e contribuíram com todo o conhecimento que eles tinham de todas as áreas que eles conheciam. Eram planilhas gigantescas que a equipe técnica que fez todo esse mapeamento conseguiu integrar toda essa informação para ver quais áreas que eram realmente relevantes, porque como a gente tem tantas espécies ameaçadas, você pode imaginar que o país inteiro seria uma IBA, porque em todos os lugares vai ter pelo menos uma espécie ameaçada. Então, a gente usou critérios até mais rigorosos que muitas vezes que em outros países, né? Um determinado número de espécies ameaçadas, ou então, se é uma espécie de distribuição muito restrita, tudo bem, ela está sozinha ali. Com relação... porque hoje em dia a IBAS também engloba a biodiversidade como um todo, não é um protocolo usado só para aves, mas eu só tenho o conhecimento de como é feito o levantamento com aves. Assim, aqui no Brasil, eu acho que na época que a gente fez foi muito compreensivo, assim, abrangeu o conhecimento que se tinha na época, foi bem completo. Claro, de lá para cá, novas espécies foram descritas, áreas de espécies foram redescobertas, né? Então, sim, teria que fazer uma segunda versão. E daí também é aquela questão, vale a pena a gente gastar todo esse esforço, todo esse tempo atualizando esse banco de dados ou não, né? Eu não tenho resposta para isso, é só uma pergunta que se faz, né? E a ciência cidadã, vocês já fizeram algum tipo de protocolo de base de dados através da ciência cidadã? Sim, a gente tem uma parceria com o eBird e tem vários grupos. eBird é uma plataforma onde as pessoas inserem as listas de aves, então o local onde ela
onde a ave foi avistada, e o dia, horário e tudo mais, e essas listas, elas alimentam um banco de dados que, ao longo dos anos, eles vão ter um valor enorme, né, de distribuição, de espécies que provavelmente vão ter desaparecido ou reaparecido em determinados lugares. A gente tem essa plataforma aqui disponível com as IBAs, então, se a área é uma IBA, você pode anotar uma unidade de conservação, uma IBA, e tem alguns grupos de ciência cidadã que saem regularmente em algumas áreas e monitoram. A Fundação Boticário apoia esses projetos, porque eles têm bastante interesse também nessa questão. Então, a SAVE Brasil promove saídas com esses grupos, ensina a alimentar o banco de dados. É todo esse movimento dos amigos da SAVE Brasil que eu falei. Legal. Muito bacana. Obrigada. Bom, eu não sei se eu faço mais alguma pergunta aqui ou se a gente encerra, já estamos bem em cima da hora. Eu vou fazer uma que eu fiquei curiosa aqui, da Angélica. Os gatos domésticos criados soltos, ou seja, que possuem acesso à rua, podem contribuir para a destruição da avifauna? Caso sim, essa contribuição pode gerar impactos graves na preservação da mesma? Ai, meu Deus, que os meus vizinhos não me ouçam, mas eu sou super contra gatos domésticos soltos, super contra. Eles são, para a avifauna, eles são terríveis, eles são caçadores, assim, primordiais, né? Então, eu tenho cachorro, né? Como vocês ouviram, mas eu adoro gato também, mas eu não entendo como uma pessoa não mantém o seu animal pet dentro de casa. Se você... não, ele gosta de passear, então você não deveria ter um gato, você não tem um ambiente grande o suficiente para ele passear no seu ambiente, ou coloca um sininho, coloca alguma coisa que vai fazer com que alerte as aves. Existem estudos que mostram que existem algumas medidas que funcionam, mas o melhor é manter o gato no seu ambiente preso, né? Eu sou bem contra gatos soltos, eu acho que não deveria ter. Eu sei que é da natureza do gato, mas até aí, da natureza do gato, ele também não deveria morar numa casa, né? Mas eles prejudicam. Aqui no Brasil a gente não tem números, mas existem muitos estudos que mostram como eles afetam. E assim, já que a gente está falando disso, para mim o pior são os prédios envidraçados, né? Com espelhos. Esse é o maior inimigo da arquitetura para as aves, porque o que morre de ave... Nos Estados Unidos existem muitos estudos, porque as aves migratórias, elas batem direto nos prédios espelhados, né? Cobertos com espelho, em filme de espelho. E para mim é um horror, não deveria ser permitido. Existem películas que podem ser colocadas que as aves conseguem enxergar e que não influenciam na estética, mas as pessoas não se preocupam muito com isso, mas esse é um problema bem sério para aves. Tá bom, Jaqueline, obrigada. Aqui você sabe que fizeram um prédio bem na frente de um pedaço de área de conservação, né? Dentro da Unicamp, um prédio da Unicamp. Mas, assim, isso, apesar de que as pessoas aqui dentro que cuidam dessas coisas falaram, não pode fazer. Eu não sei como que eles passaram por cima e fizeram assim mesmo. Mas, enfim. Bom, mas gostaria de agradecer enormemente a sua participação aqui. Vou desligar a gravação e muito obrigada mesmo. Ai, que bom. Acho que um pouquinho de luz no fim do túnel. Espero
não sei exatamente o que vocês estavam imaginando, espero ter contribuído aí para o curso de vocês, que eu acho que é muito, muito relevante essa discussão. E espero não ter desanimado o pessoal na sexta-feira à noite, né? Não, acho que contribuiu bastante, acho que foi bem mais positivo do que aulas prévias. Muito legal, assim, eu achei incrível, assim, vontade de conversar várias horas aí contigo. Eu tô à disposição, se vocês precisarem ou se tiverem perguntas que vocês queiram me encaminhar depois, fiquem à vontade, eu posso tentar responder. Acho que a Cristiana tem muito mais as respostas aí, né, dentro do arcabouço técnico, científico, como eu falei, o nosso é tentativa e erro. Mas é isso, a gente tem que aprender com vocês. É que assim, eu adoro sistematizar as informações a respeito desses processos. Jolie, que conhece aí um pouco do meu trabalho, sabe que eu me empolgo, então tem que me segurar. Que bom. Nicolas, muito obrigado, foi ótimo. Eu acho que não só a questão que você apresentou, mas você também mostrar que essas ONGs ou o terceiro setor também são opções de trabalho, também são opções de carreira, e esses jovens que estão aqui se formando muitas vezes não veem esse mercado potencial de trabalho, né? Eu acho que é extremamente importante. Legal você falar isso, porque é muito difícil encontrar pessoas para trabalhar em ONG. Assim, eu imagino que se eu tivesse na graduação e tivesse uma ONG como a SAVE, eu estaria lá no primeiro dia querendo fazer estágio e as pessoas realmente elas não estão, ainda não entenderam que esse é um caminho para nessa, principalmente na área da biologia, né? Em outras áreas também imagino que sim. E é super importante a gente ter pessoas com boas formações, porque a coleta de dados, a informação correta, ela é... Acho que a gente até um pouco... A gente melhorou já, mas a gente era muito chato no começo, muito rigoroso, e aos poucos a gente foi relaxando um pouco e chegou no bom inimigo do ódio. Será que seria uma influência do Pedro? Não, o Pedro era chatíssimo também. Nossa, a gente junto, ninguém suportava a gente. Mas era o rigor que a gente trazia da pesquisa, da coleta de dados, e depois a gente viu que para a conservação não é tão... Tinha certas coisas que não eram tão necessárias, né? Mas o fato de você saber do que você está buscando, né? E que dado que você está coletando, essa formação sólida acadêmica, ela faz bastante diferença na hora da realização do trabalho. A gente percebe muito isso nas pessoas que vêm trabalhar com a gente. Muito bom. Então tá, gente. Bom final de semana. Bom final de semana a todos. Obrigada, gente, mais uma vez pelo convite e estou aí à disposição. Maravilha. Obrigadão. Tchau, tchau.